pessoal! Boa noite para vocês, como vocês estão? Gente, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho aprendido nesse tempo meu, né, de maternidade, em relação ao Halloween. Desde o começo a gente tem ouvido falar bastante aqui, imagino que você já deve ter começado a ouvir falar bastante sobre o que é o Halloween, por que era comemorado. Então você já deve ter ouvido falar um pouco, né, dessa festa celta, que era chamado de Samhain ou Samhain, alguma coisa desse tipo. E por isso parece o nome, né, do Halloween. Era uma festa que os celtas comemoravam, que viviam na região da Inglaterra, da França, ali também da Irlanda. E eles comemoravam, então, o início do ano, né, em novembro. Então, dia 31 de outubro era o último dia do ano. E começava também o outono. Acabava o verão, começava ali o outono e começava a ficar frio. Então, eles também faziam ali algumas oferendas pela época da colheita, né, que havia sido dedicada. E naquele mesmo momento, eles acreditavam que quando fazia do dia 31 para o dia 1º, havia ali uma abertura ali, né, uma mistura entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? Então ali os espíritos dos mortos voltavam para a terra e eles começavam ali fazer bagunça, aterrorizar ali as pessoas. Então eles colocavam aquelas abóboras enfeitadas com luzes porque eles acreditavam que ia espantar os espíritos. Mas tinha uma outra parte da galera que queria realmente contato com esses espíritos mortos, porque eles acreditavam que os espíritos traziam informações importantes, né? Predições futuras. Então falavam do clima, qual seria a melhor época de plantar. Então eles acreditavam que os mortos vinham contar para eles essas informações. E ao mesmo tempo outra turma achava que os espíritos vinham aterrorizar. Então colocavam ali aquelas abóboras. Por isso que tem tanto esse movimento que você vê aí de abóbora e tal, tá tudo relacionado com essa festa celta, né? E essa data é uma data que a gente sabe, do dia 31 também é falado que é comemorado o aniversário de Satanás. Então, todas as pessoas que estão envolvidas com satanismo, bruxos, né, magia negra, esse pessoal que é envolvido com isso, eles trabalham nessa data de uma forma ferrenha. A gente não pode brincar com o diabo, né, gente? A Bíblia fala isso. A gente tem que ser sério, porque o diabo ele tá aí, como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Então, de uma forma bem prática, eu não vou falar aqui convencendo ou não você sobre se Halloween é certo ou errado. A gente vai partir do princípio que a gente já entende que Halloween não é apropriado para pessoas que seguem a Jesus, né? Pessoas que celebram a vida que Deus nos deu para viver todos os dias, respirando, né? E a Bíblia fala sobre isso também, né? Celebrar todos os dias. Esse é o dia que o Senhor te deu. Se alegre, celebre. Então a gente vive a vida, a gente celebra a vida. E tudo que tem a ver com culto à morte, celebração de tudo que é das trevas, não tem nada a ver com nenhum dos fundamentos bíblicos. Então nós não estamos partindo aqui de discutir se eu devo ou não levar o meu filho na festa de Halloween da escola. Tá certo, gente? Nós estamos falando aqui o seguinte: é algo que você vai estar colocando o seu filho em contato com algo demoníaco. Pode ser que a escola seja, é só uma brincadeira, você pode fantasiar do que você quiser, tá? Mas eu acredito, né, tem até um amigo que fala isso, que no céu vai ter um lugar reservado para a turma do que chama do vai que é pecado, vai que é, então ele escolhe não fazer. E no inferno vai ter a turma do nada a ver, que é um monte de gente que achava que não tinha nada a ver e pecava e acabou perdendo. Então assim, por mais que seja uma brincadeira meio estranha, é para você entender que não tem como um cristão se misturar com trevas. Ou você é luz, ou você tá fora dela. Não tem isso. Ou é sim, ou é não. Então, como pode uma fonte de água doce jorrar também uma água amarga?
Não combina, não tem como. Então, gente, eu acho que nessa época do ano fica todo mundo mostrando tudo o que é essa desgraça do Halloween. Todo o horror. E você fica vendo aquilo e consumindo aquilo. E ao invés de você consumir e mostrar tudo isso que é aterrorizante para o seu filho, eu penso que nós temos que mostrar o caminho, a verdade e a vida. Mostrar para as pessoas, para as crianças, qual é a verdade então. Claro, é importante você explicar, né, o que é o Halloween, o que acontecia, você pode explicar aí da sua forma, tem vários vídeos na internet que você pode pegar para a criança pequenininho, né, falando que Halloween era uma festa, como eu falei para você aqui no começo, você fala rapidamente para o seu filho e em seguida você começa a falar o que a Bíblia diz em relação a isso, e você foca na verdade, foca no que é importante, porque o que a gente quer que as crianças guardem? O terror, todo o horror do Halloween, né? Ficar falando tudo o que acontece, tudo que o diabo faz, falar sobre satanista, falar sobre bruxa, falar tudo isso e pôr aquele medo na criança, que é o objetivo do Halloween, né? É realmente colocar ali na criança o terror, o pavor, é uma agressão psicológica e moral, né? Na vida de uma criança, que é um absurdo a gente acreditar que isso é uma coisa normal, né? Se existe filme que tem classificação ali, indicativa ali que você pode assistir tal idade, justamente porque tem imagens de terror e de violência, e por isso, por lei, né, o Ministério da Justiça, por lei, criou um guia de classificação indicativa. Por que a gente pode expor as crianças, ou pensa que deve, que é normal, a cabeças decapitadas, a sangue, a partes dos corpos mutilados, tudo isso tá ali, assim, como se fosse uma coisa normal? Não é normal, não deve ser mostrado. Isso é uma agressão para a fragilidade psicológica da criança. E a gente tem que então trazer para o outro lado, né? A Bíblia fala que nós fomos transportados ali, né, das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu amor. Então, aquilo que é trevas não tem nada a ver com a gente mais. Então você ensina o Halloween pro seu filho, mas você já busca ele, leva para aquilo que Deus tem para ele. Então, meu filho, Halloween é isso aqui, tá? Explicou. E depois você fala o que a Bíblia fala a respeito do que Deus tem pra gente, né? Que nós celebramos a vida e tudo mais. Nós temos alguns versículos que eu vou falar para vocês aqui, que quando você for explicar para sua criança é legal você ter. Então, se você quiser pegar um papel, uma caneta, eu vou dar um tempinho aí para você poder pegar um papel e uma caneta e a gente vai poder ir falando para você os versículos que você pode, quando for falar para ele o que é o Halloween e sobre essa festa celta que eu expliquei para vocês aqui no começo, quem tá entrando agora, você pode falar para ele, tá? E em seguida você menciona alguns versículos, tá bom? Bom, primeiro que eu vou falar aqui é 1 Pedro 5,8. Olha o que está escrito em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo ou procurando a quem possa tragar ou devorar. Então, essa brincadeirinha de ficar aí, ó, não é bobeira, de ficar olhando e vendo partes de corpos decapitados, fantasias com sangue, né? Tudo que expressa pavor e medo, terror, tá falando aqui, ó. Sejam sóbrios e vigiem, fique esperto, presta atenção, não dá brincadeira não dá moleza não, porque o diabo ele não tá aí pra brincadeira, ele veio com um propósito: roubar, matar e destruir tudo o que Deus criou, inclusive as crianças, que são criação de Deus, concordam? Nós temos aí na Bíblia situações quando aconteceu com Moisés, não é? Que foi ali, Herodes queria matar todas as crianças, porque o diabo tá ali procurando, ele tá sabendo que tem alguma coisa acontecendo, ele não é onisciente, não é? Mas ele percebe que tem algum escolhido. Com Jesus foi a mesma coisa, né? E ele tentou mandar matar para que não viesse o escolhido do Senhor, para que não viesse ali Moisés, o libertador também. Então, gente, a gente não pode achar que é normal uma coisa dessas. Então,
Fique esperto, ó, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo tá aí, ó, procurando como um leão rugindo a quem possa tragar. Você acha que numa situação dessa o diabo vai dar bobeira? Que numa situação que você estiver levando o seu filho ou a sua criança, ou ali numa festa cheia de vampiros, de demônios, né, de coisas assim tão pesadas espiritualmente, que o diabo vai perder tempo? Ou ele vai estar ali naquele meio procurando a quem possa tragar? Se ele faz isso ali no nosso ambiente, na igreja, imagina se ele não vai fazer num ambiente que é próprio dele, concorda? Aí você vai levar a criança lá? Outra coisa, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A Bíblia fala que nós podemos fazer todas as coisas, elas são lícitas, mas nem todas convêm. Pecar não convém, ferir a Deus não convém, não é nem inteligente, gente. Quando a gente escolhe não pecar e viver para agradar a Deus, a gente está escolhendo viver uma vida mais leve, uma vida sem culpa, uma vida sem peso, sem consequência do pecado. Pensa bem, todas as vezes que você se permitiu pecar, as consequências do pecado na sua vida. Por que a gente vai ensinar para as crianças que isso é normal e que elas podem e que devem fazer isso? Ah, não tem nada a ver. Será mesmo? Olha aí. Então, o Halloween, gente, se você quiser resumir, assim, uma frase para você explicar para você e você resumir para o seu filho, tá bom? O Halloween é uma festa dedicada à celebração dos espíritos dos mortos, ok? À bruxaria, à magia negra e rejeita completamente os fundamentos da fé cristã. Não tem isso aqui que combine com a fé cristã, com o que Jesus fala pra gente dentro dessa festa do Halloween. Então, olha outro versículo para você aí. Levíticos 19:31. Tá anotando? Levíticos 19:31. Não recorram a médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois são certamente contaminados por eles. Eu sou o Senhor de vocês. Então não fica buscando consultar espírito ou médiuns ou cartomante, não fica entrando, porque, gente, existe o mundo espiritual e o mundo real. Esse negócio do não tem nada a ver é porque eles acham que não existe o mundo espiritual, mas a gente sabe que existe o mundo espiritual. Não recorram a médiuns, nem busquem consulta com espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Contaminados. Olha aqui, e termina falando o seguinte: eu sou o Senhor de vocês. Então você chama o seu filho e fala: quem é o nosso Senhor aqui? Quem nós seguimos? Então, se Deus é o nosso Senhor e Ele nos orienta a fazer isso, o que você acha que a gente tem que fazer? Ir ou não? Você acha que é certo ou não, se Deus está falando isso? E é muito importante, gente, nós darmos para as crianças, principalmente as maiorzinhas de 5 anos que começam a questionar, a oportunidade delas escolherem não participar e não simplesmente obedecer a sua ordem. Você não vai e pronto. Obedecer é importante. Muitas vezes as crianças são poupadas por obedecerem. Mas escolher obedecer e escolher fazer o certo por obediência a Deus é diferente. É diferente, sabe? Você pode dar para ele ali aquele gostinho, tipo assim: eu escolhi Jesus, eu escolhi agradar a Deus ao invés de fazer o que todo mundo está fazendo. E isso vai marcar a vida dele para sempre, para sempre. Bom, eu falei aqui os versículos, deixa eu ver se tem mais algum versículo que eu queria falar aqui para vocês. Ah, sim, depois eu vou falar sobre esse daqui. E a outra coisa que eu queria falar que muitos líderes às vezes não falam muito sobre esse assunto, no sentido de condenar, inclusive a ida à escola nesse dia, sabe? E a gente sabe que até por lei, viu, gente, se você falar: olha, por motivos religiosos, meu filho não vai nesse dia, nem falta ele vai levar, tá bom? Então você não precisa ficar preocupada nem com o conteúdo do dia.
Outro versículo que eu quero ler para vocês. Deuteronômio 18, esse é um pouquinho maior, então vocês anotem. De 9 a 13. Vocês vão ler, vão estudar, vou deixar Deus falar com vocês nesses versículos. Vão chamar as crianças antes, conta o que é o Halloween, essa festa celta, o que eles celebravam, a vinda, né, a mistura ali dos mortos e dos vivos, tá certo? Que eles consultavam os mortos, tá bom? E o que Deus fala sobre isso? Que alguns tinham medo e por isso colocavam as abóboras para afastar os mortos. E que tudo isso envolvia rituais e sacrifícios e não tem nada a ver com Deus, porque Deus é o nosso provedor. E o que eles estavam falando aqui, nessa festa toda aqui, é que eles precisavam fazer esses sacrifícios e oferendas e consultas aos mortos para saber como seria a próxima colheita. Nós sabemos quem cuida de nós sabemos quem é Deus, né? E que é Ele que nos dá o nosso sustento para tudo, desde de viver até o nosso salário. Quem paga o nosso salário é o Senhor, né? Eu falo muito isso aqui em casa. Quem paga o nosso salário é o Senhor. Quem paga o seu salário aí não é o seu patrão. É o Senhor que permite que você tenha saúde, que você vá trabalhar, que abre as portas para você no seu trabalho, tá certo? Então, vai trazendo para esse conhecimento. Então, vou ler com você Deuteronômio 18, de 9 a 13. Olha, não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Tem como ser mais claro que isso? Não tem, gente. A Bíblia é muito perfeita e muito clara. Deuteronômio 18, 9 a 13. Se alguém quiser marcar aí, pode marcar, escrever para todo mundo. Tudo isso aqui não tá parecendo que a gente está lendo Halloween? Quando a gente lê aqui, não parece que você está vendo o Halloween. Aqui, ó. Espíritos, consulta de mortos, adivinhação, feitiçaria, certo? Então não tem nada a ver. E Deus está alertando aqui o povo dele, alertando a gente sobre isso. E isso aqui é Levítico, não é Levítico não, Levítico foi o outro. Esse é Deuteronômio, gente. Nós estamos falando de Velho Testamento, tá? Nós já estamos aqui, ó, muitos e muitos anos depois, e isso aqui ainda é atual. É a mesma orientação. Por que a gente não aprende? Por que as pessoas não colocam isso logo na cabeça? Sabe? Olha a outra aqui, agora o Novo Testamento, em Gálatas. Gálatas 5,19. Anota aí. Porque quando você for falar para sua criança, você tem que mostrar na Bíblia. Você não vai dar só a sua opinião, não. Sua opinião é importante, mas é só a sua opinião. Entendeu? Ela pode mudar com o tempo. A Bíblia não muda com o tempo. Então fica na Bíblia, porque seu filho vai crescer, vai conhecer a verdade, e quando ele estiver velho, ele não vai se desviar do que está aqui na Bíblia, porque ela não vai mudar nunca, certo? Vou ler Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Essa aqui, papai, mamãe, líder, tô lendo para vocês. Vocês não precisam, dependendo da idade, falar esse versículo, porque tem até assunto que às vezes ele nem sabe o que é. Mas a gente está focando aqui na palavra feitiçaria. Então você pode falar, olha só as obras da carne: imoralidade, impureza, feitiçaria. Até aqui a libertinagem e idolatria também. O que é libertinagem? É um excesso de liberdade, é uma liberdade descontrolada. Você achar que você pode fazer tudo porque você é livre. Não pode não, tá vendo? Aí você pode voltar lá para 1 Coríntios 12 e falar que nem todas as coisas me convêm. Eu posso tudo, sou livre, mas o excesso é libertinagem, aqui tá falando, que são obras da carne. E a gente vive de acordo com a obra de quem? Do Espírito, porque nós somos de quem? De Deus, certo? E você vai ensinando isso para eles. E o último aqui que eu vou colocar é Apocalipse 21:8. Também para vocês, papai, mamãe, porque esses versículos aqui, às vezes a gente tem que traduzir para as crianças, porque fica de difícil entendimento, tá? Mas os covardes,
os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui nesse está mostrando, nesses últimos 2 versículos, a questão da feitiçaria. Que a gente vê os bruxos, né? Vê tudo aí no Halloween, como se fosse algo muito bonitinho e normal. A feitiçaria, Deus abomina. Deus abomina a feitiçaria. E ele deixou aqui bem claro pra gente, certo? Então, vamos passando aqui o seguinte que eu queria falar pra vocês. Já falamos então da origem do Halloween, já deixei alguns versículos importantes pra vocês, já deixei um conceito pra vocês falarem o que é o Halloween, uma festa dedicada à celebração do espírito de mortos, bruxaria, magia negra, e ela rejeita completamente os fundamentos da fé cristã. Ela vai totalmente contra a Bíblia. É isso que é o Halloween, certo? E nós precisamos entender também que, além de ser nosso papel falar para as crianças, a gente tem que aprender primeiro, né, gente? Por isso que eu tô falando aqui para vocês, tá bom? E uma coisa importante que eu tenho falado muito para os meus filhos, e depois eu vou passar para vocês algumas dicas, mas eu queria falar um pouco sobre a cultura. A gente vive num mundo, certo? Que vai meio que mudando e atualizando a cultura a partir dos acontecimentos. Então, eu lembrei muito da história de José no Egito e também de Daniel na Babilônia. Os dois estavam inseridos em meios que não tinha nada a ver com o meio que ele cresceu, né? O que ele foi gerado ali, né? Que era o povo de Deus. Eles viviam em um ambiente pagão. As pessoas do Egito e as pessoas da Babilônia não adoravam a Deus, certo? Eles estavam no meio de uma cultura totalmente contrária aos fundamentos da fé, hoje nossa cristã, mas aos fundamentos de Deus, certo? Eles não tinham nada a ver com o que estava acontecendo ali naquele meio. Só que todos os dois exerceram, tanto José no Egito quanto Daniel na Babilônia, eles conseguiram exercer o chamado deles, concorda? No meio daquela cultura, eles conseguiram se adaptar, não estou dizendo se conformar, não tomaram os mesmos moldes, os mesmos formatos, mas eles se adaptaram, ou seja, eles conseguiram ficar naquele meio sem se contaminarem. Pelo contrário, eles foram, inclusive, honrados ali dentro, por serem íntegros, por serem fiéis a Deus, fiéis àquilo que eles acreditavam e ao Deus que eles serviram. Eles foram honrados e foram colocados em postos como governantes. Eles conheciam a lei da época, eles conseguiam conversar e dialogar. E é isso que a gente precisa também ensinar aos nossos filhos. Não é simplesmente chegar e falar assim, isso é do demônio, isso é do diabo e pronto. Isso é o mínimo. Eles têm que entender e saber dialogar quando alguém vier falar com eles. Isso não tem nada a ver, isso é porque você é crente. Ah, tá bom, isso também. Mas olha, eu tenho mais conhecimento do que isso para te falar. Olha o que fala na Bíblia, no versículo. Aí você pode ensinar para ele, memoriza esses versículos. Sabe, esse versículo de todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. De 1 Coríntios 6,12. É um versículo que ele pode decorar e falar, a Bíblia fala isso. Você pode falar, 1 Pedro 5,8 fala que a gente tem que ficar vigiando porque o nosso inimigo tá no nosso redor querendo destruir. A gente não pode dar bobeira e ficar indo onde o inimigo tá, não. Entendeu? Você pode falar para eles sobre esses 2 versículos base que eu te passei aqui no começo, mais aqueles outros. E tem um que eu vou falar mais pra frente, que você pode fazer ele decorar. Mas em história de José e de Daniel, eles se adaptaram àquele meio e foram ouvidos. Isso eu acho mais importante. Porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, você
não leva a criança na escola, mas depois quando a criança voltar, ela chega, por que você não veio? Ai, porque minha mãe não deixa, porque era Halloween, é do diabo, então eu não posso participar. Aí fica a criança como se fosse a que tivesse perdido, no fim das contas, a diversão da festa, né? E tem que ser o contrário. Você vai falar pro seu filho, mamãe não vai te mandar, você não vai, porque você não vai se misturar com essas coisas. Olha o que a Bíblia fala, pra gente não se misturar. Não entrar nesse meio, porque a gente pode ser o quê? Contaminado. Contaminado. A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Você vai usar para ele ali o versículo e vai falar para ele, olha que Levítico está falando, filho, 19:31, para a gente não se misturar, para a gente não ser contaminado. E depois fala assim, eu sou o Senhor de vocês. Quem é o nosso Senhor? Então você não vou deixar você ir. E aí eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer em casa aí também, com a família aí, para que seja um tempo divertido com vocês. Só finalizando da cultura, quando ele voltar lá pra escola e o amiguinho falar, você não veio, aí ele vai saber os versículos, né? Que você vai explicar pra ele porque que ele não foi, porque ele vai se abster daquelas coisas, como Daniel fez. Você pode contar a história de Daniel, conta a história de José do Egito e fala, olha, eles estavam naquele meio e eles se guardaram, eles foram fiéis a Deus, não se misturaram, Daniel não comeu as iguarias do rei, que estava lá para ele, e por isso ele foi destacado. Olha, ele foi visto como, puxa, você vai ser assim na sua escola também. Nossa, como ele é diferente, né? Como ele tem uma coisa diferente. Eu ouvia muito falando isso, até os meus filhos falam, para você ter uma luz, você ter uma alegria diferente. É porque eu tenho Jesus e eu obedeço a palavra dele, eu busco as coisas que são dos céus, que dão vida, né? E para a gente finalizar essa questão da cultura, o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos, que ele, na verdade, se adaptou à cultura para conseguir acessar ou falar do amor de Deus para as pessoas, né? Então, eu falo que não é nos conformar e nos tornar iguais à cultura, mas nos adaptar àquele meio para que a gente possa falar a mesma linguagem. Falar a linguagem que as pessoas estão entendendo. Não estou falando como eles, mas estou falando algo para que eles entendam, tá certo? Então, por exemplo, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 9:20. Se você quiser anotar isso é para o seu conhecimento, para que você entenda por que a gente precisa se adaptar à cultura. Por que a igreja tem que falar a linguagem de hoje? Por que o pai e a mãe tem que saber o que o filho gosta, o que ele assiste e tá conectado com ele? Porque se você não tem conexão, você não fala a linguagem dele, você não é ouvido. Então a gente tem que se adaptar e saber que o que está acontecendo na escola não é só privar, é você saber o que está acontecendo lá para você orientá-lo também. Para que quando ele estiver naquele meio, naquela cultura, ele saiba se comportar, ele saiba se manter firme, ele saiba não se contaminar com as iguarias ali oferecidas, porque ele tem conhecimento, porque ele tem experiência com Deus, desde pequenininho, começa pequenininho. Sim, gente, vocês estão perguntando aqui, eu vou empolgando no falar, mas essa live vai ficar salva para vocês poderem pegar as referências, tudo bonitinho depois também, tá bom? Vou ler 1 Coríntios 9:20, tá bom? Olha o que Paulo falou para o povo de Coríntios. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, me fiz como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. O que ele está falando aqui? Quando eu estou com judeus, eu me comportei como judeu para que ele entendesse o que eu estava falando, na linguagem dele. Quando eu estava com o pessoal que era da lei, eu falava usando a lei, porque ele conhecia também, que eu falei no começo. Ele conhecia as leis. José e Daniel também conheciam as leis da sua época, então eles sabiam conversar, eles sabiam se comunicar, certo? Então ele se comportou como judeu para falar com judeu e ele se comportou, falou a linguagem ali do que estava debaixo da lei para acessar a mente, a comunicação ali com o que estava debaixo da lei. O que ele está fazendo? Ele está se adaptando à cultura para que a informação que ele está passando seja entendida, concorda? Então, isso é muito importante. Vou resumir aqui a nossa live aqui em alguns pontos. Você conta o que é o Halloween.
certo? Você mostra os versículos e você mostra por que é mais importante obedecer a Deus, né? E ter essa escolha de agradar a Deus, vendo o que Ele nos orientou, que a gente não deve se misturar com as coisas que celebram a morte ou que trazem ali comunicação com mortos, que a gente não tem que fazer isso porque isso vai contaminar a gente. Mas a gente vai estar dentro da mesma cultura, certo? Porque a gente está nesse mundo aqui. Eu não vou lá no Halloween. Eu vou estar onde está acontecendo no mundo. O Halloween você ouve o tempo inteiro falando sobre isso. Mas eu não vou me contaminar com essas coisas. Porque eu vou obedecer a Deus e vou agradar a Deus. E eu vou fazer isso por mim. A criança vai decidir isso, tá? E aí eu vou te dar aqui então algumas dicas de como você pode fazer isso aí na sua casa. É muito importante que a criança saiba primeiro o que é o Halloween, né? O que é o certo, o que é o errado, para que ela possa, quando você sugerir para ela o que ela deve fazer, ela poder escolher, como eu disse aqui, e ela tomar essa decisão por ela mesma. Eu vou fazer isso porque eu entendi que isso é o certo. Entender o certo e o errado para a criança é muito importante, porque ela vai poder escolher o certo. E a escolha dela tem muito valor. Ela vai estar obedecendo o que você falou também. Mas não só obedecendo, ela vai estar escolhendo o certo, obedecer. Entendeu? E aí eu vou falar um versículo aqui que eu acho que é o básico que você pode usar com as crianças pequenas, que está em Salmo 101:3. Salmo 101:3 faz o seguinte: não porei coisas más diante dos meus olhos. Para criança maior, você pode usar aqueles outros versículos todos que eu falei. Para criança pequenininha, isso aqui é o suficiente, certo? Não porei coisas más diante dos meus olhos. E você pode falar também que todas as coisas me são lícitas, me são boas, mas nem todas me convêm. Quais não me convêm? As más. E o que você vê no Halloween? Você acha que é coisa boa ou coisa má? Olha o que a gente pode falar para ele, trazer para a consciência da criança, tá? Desde a pequenininha. E aqui eu vou dar para vocês, então, algumas dicas do que vocês podem fazer. Primeiro, uma experiência que eu tive quando eu morava num prédio. Primeira vez que teve o Halloween, meus filhos estavam um pouquinho maiorzinhos e queriam participar da festa, porque era festa, né, para eles. E eu fui explicar para eles que eles não iriam participar e o porquê. Eu decidi, no primeiro ano, eu saí, no segundo ano eu fiquei em casa e bateram na minha porta e eu me senti assim, falei, não, a gente não celebra e tal. E eu senti que eu tava segurando os meus filhos dentro de casa e eles estavam perdendo e as crianças estavam se divertindo, parecia isso. Eu falei, tá errado isso, eu tô aqui com os meus filhos e parece que eles que estão perdendo a festa, né? Então, no outro ano, eu pensei em distribuir versículos. Então, teve a festa lá no prédio, a gente não foi na festa. E quando bateram na nossa porta, eu fiz uma cestinha com vários pirulitinhos com versículos penduradinhos. E quando as crianças viam, eu falei para os meus filhos entregarem e falarem o versículo, né? Que eles gostariam de falar, o que estava escrito ali. E a gente foi fazendo assim, entregando. E foi super legal para os meus filhos entenderem que, olha, eu tô evangelizando, eu tô fazendo algo. Então, mãe, vamos fazer os docinhos? Vamos colocar os versículos? Vamos pensar quais versículos que a gente vai escolher? Aí eu fui imprimindo, né? E aí eles colavam com durex. Então foi um movimento ali para fazer algo legal para as pessoas que vão bater aqui na minha porta. Porque, filha, eles não sabem da verdade. A gente tem que falar a verdade para eles. E foi assim que foi a primeira vez que eu fiz e que eu acho que é uma dica legal. Se você quer na sua casa aí não levar os seus filhos e fazer algo legal com eles, compra um docinho. Não precisa ser só docinho, né? Eu comprei lápis, comprei essas lembrancinhas pequenininhas, baratinhas assim, né? De criança, que você põe em saquinho de festinha de aniversário. Eu fiz um monte de coisinhas assim, não fiz só doce não. E fui colocando com o versículo e entregava. Então a criança quando chega em casa e vai comer e vai ler, a semente vai ser lançada, certo? A outra coisa que você pode fazer, depois que você explicou, o que nós vamos fazer a respeito então? Esse daqui eu vou te convidar a assistir a minha live da semana passada com o pastor Rafael, porque ele explicou exatamente essa dica que eu vou te dar, que foi ele que deu na verdade, e eu amei. Ele ele levou as crianças para bater na porta, que esse aqui no meu eu fiquei em casa. Ele levou as crianças, então
elas foram bater nas portas das casas, mas ele ensinou as crianças a falarem do amor de Deus para os adultos. Então a criança batia na porta, na hora que abria a porta, falava assim: ah, você quer doce? Eu falava: não quero doce não, quero só falar com você. E ele fez um resumo, né, de como ensinar a falar do amor de Deus para adultos. E aí ele deu duas formas. Uma que é da APEC, que a gente conhece, que é o livro Sem Palavras, que você pode levar e falar do livro Sem Palavras, né, com as cores, né? Então quem nunca ouviu falar, tem lá todas as cores dos livros. Então tem, lembra da música do Meu Coração Era Sujo? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Começa ali com a cor preta, depois vem com a cor vermelha, que simboliza o sangue de Jesus, e fica branco, então o coração fica puro. Depois você pode morar nas ruas de ouro com Jesus, e depois fica verde, que é onde você vai continuar lendo a Bíblia, orando e crescendo como uma plantinha ali em relacionamento com Jesus até que ele volte para nos buscar. Então você pode falar assim. E a outra que ele usou, que foi a dos 5 dedos, né? Que você pode explicar a salvação, a salvação em Cristo Jesus. Na verdade, é diferente um pouco, porque ela é explosiva. Ela te convence que você precisa entender a necessidade de se arrepender e aceitar Jesus, tá bom? É a mesma ideia, mas ela é um pouco diferente. Então você vai fazer com 5 dedos. Aí você vai falar a primeira coisa: Deus te ama. Depois, eu sou pecador, né? E eu preciso me arrepender. Depois, o 3, e Cristo morreu por mim para me perdoar dos pecados. Terceiro, eu aceito, eu recebo e me torno filho adotivo por meio de Jesus Cristo. E 5, vou viver a vida eterna morando no céu. Então tem essas duas formas de você explicar. Depois você pode ir lá na live e assistir ela toda, que você vai ver que legal que é. Mas a ideia é treinar a criança. Claro que o adulto tem que ir junto, a criança bate na porta, mas o adulto vai junto. Nunca vai deixar a criança ir sozinha, né, gente? E vai orientar no que ela tem que falar. E precisa de um treinamento prévio, tá bom? Para que seja algo que a criança tenha um bom proveito. E ele conta, assim, testemunhos lindos de como as crianças foram marcadas ali, porque as pessoas estão tão sedentas que ela nunca imagina que num dia de Halloween, quando você bater na porta e abrir, tem uma criança falando uma mensagem de Jesus para você. E entrega um folhetinho, né? Então, assim, é uma oportunidade também, tá bom? A terceira dica: fazer uma brincadeira com eles em casa, principalmente com as crianças pequenininhas que amam essa questão mais visual, né? Mas isso aqui caberia super na minha casa hoje com os meus filhos com 11 e 15 anos. Você vai pegar um pote, pode ser um pote vermelho, um preto, com um jóia, assim, um verde e vermelho, tá bom? Um vai estar assim, com verde, e o outro assim, com vermelho, por exemplo, tá? Que você vai falar o certo e o errado. Ou você pode pegar um vermelho e preto e colocar carinha e tal. Mas a ideia fazer cartões com perguntas. Então você vai fazer ali algumas perguntas relacionadas ao Halloween e colocar uma referência bíblica. Você pode fazer as suas perguntas, eu vou te dar aqui umas sugestões, mas você pode, de repente, que eu acho mais interessante é você conversar aí com seus filhos e perceberem as dúvidas maiores. E aí você vai fazer as perguntas e você vai procurar na Bíblia ali umas referências, orar, pedir ao Senhor: Deus, como que eu respondo essas perguntas dos meus filhos? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te orientar. Mais legal do que você pegar algo pronto é você descobrir quais são as dúvidas que ele tem, que ela tem, e ali você coloca. Se a criança pequenininha ainda não tem, vai ser essa daqui que vai ser uma informativa, tá bom? Então vai ter os cartões de perguntas com a referência bíblica, tá? Que seria a dica que ele vai receber para saber se vai colocar no pote do certo ou no pote do errado aquela pergunta, tá bom? Então, por exemplo, você pode colocar lá: devo celebrar a morte? Aí você vai colocar ali um versículo, por exemplo. Você pode colocar um dos versículos que eu citei para você hoje aqui. Por exemplo, o versículo de Levíticos 19:31. Aí você vai colocar lá e tá falando que a gente não deve celebrar a morte. Então, aonde que eu vou colocar isso aqui? No pote do certo ou no pote do errado?
Ah, do errado. A gente não deve celebrar a morte. Então, põe no pote do errado. Então, uma coisa que eu não vou fazer, né? Celebrar a morte, ok. Ah, já que todo mundo celebra o Halloween, eu posso celebrar também? Uma perguntinha. Aí você vai colocar lá. Efésios 5:11, por exemplo, que foi o que eu coloquei. Ó, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Olha que coisa mais clara. Não, então quer dizer que eu não posso, eu não devo, a Bíblia está falando para mim que eu não devo me comunicar com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenar. Olha, então eu vou colocar aqui no errado. E aí você pode ir fazendo outras perguntinhas também. Eu coloquei aqui também uma pergunta certa, que é no caso, devo celebrar a vida? Aí, vamos lá. Eu coloquei Salmo 104:33. Salmo 104:33. Fala o seguinte: cantarei ao Senhor da minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Então, é um versículo que fala de vida, de alegria, de gratidão, de louvor. E é isso que tem que estar permeando o coração dos nossos filhos todos os dias, tá? Todos os dias. A quarta opção que eu vou dar aqui para vocês é uma que nós estabelecemos aqui, que foi o Happy Pumpkin, que nós temos todos os anos aqui na nossa igreja, que foi algo que Deus, assim, trouxe à luz no nosso coração justamente quando eu vi quão forte é o Halloween aqui, né, nos Estados Unidos, quando a gente chegou. E as crianças realmente iam. Então eu pensei, preciso fazer alguma coisa para elas não irem. De novo, voltei lá no apartamento do meu prédio, né, e falei, eu não vou prender as crianças em casa e falar para elas não saírem. Então vamos fazer uma festa aqui na igreja no dia 31? E aí a gente faz o seguinte, no dia 31 a gente vai fazer a festa mais legal da cidade. Vai todo mundo querer vir pra cá. Que Halloween o quê? Eu quero Happy Pumpkin. Então a gente ainda pegou a abóbora, porque a gente quer estar ali na cultura. Entenderam que é isso, mas a abóbora nossa é feliz. Tá escrito Happy Pumpkin, não tem como não entender que a gente tá falando sobre alegria, sobre vida. É tudo colorido, não tem nada macabro, é tudo pelo contrário. Pula-pula, aí tem comida, tem brincadeira, aí as crianças brincam e ganham lembrancinha. Só que também tem um teatro evangelístico. E hoje, nossa, são espetáculos maravilhosos, assim. Então, todo focado no evangelismo. A criança vai pra lá, assiste o teatro primeiro e depois vai brincar. Então, a igreja pode fazer esse evento, sabe? O nosso eu faço exatamente no dia 31, na nossa igreja, porque é o dia que eles saem para fazer isso, né? Pro Halloween. Então a gente faz exatamente nesse dia. Na sua igreja você pode também fazer a mesma ideia de festa, mas com o intuito de mostrar que a gente celebra a vida, mostrar os versículos, dar os ensinamentos e levar alegria. Então, filho, você não vai na escola, você não vai nessas festas, não. Nós vamos lá na nossa igreja, no Happy Pumpkin, certo? Os meus filhos hoje, até hoje, a gente fala. Nem fala Halloween, nem lembro, né? Faz, não, nós vamos no Happy Pumpkin. O que a gente faz lá? Pode ir de fantasia? Pode. Então a gente explica. E eu lembro que eu explicava para as crianças desde pequenininha. Gente, você vai fantasiar de quê? Você pode ir de super-homem, você pode ir do seu super-herói favorito, você pode ir de M&M's, tem gente que vai de bebê, de dinossauro, do que você quiser. Pode ir de fantasia de demônio, de vampiro, de diabo, pode? Não, porque não tem nada a ver com a gente, né? Então a gente vai com fantasia que celebra a vida. E se por acaso você vê alguém com fantasia de vampiro, de demônio, aí eles ficavam assim, não pode. Quem que é aquela pessoa? É visitante. Então você vai chegar, você vai dar um abraço, vai falar bem-vindo, certo? Você vai falar que ele é muito bem-vindo aqui. Você não vai ficar olhando pra ele assim com cara torta, não. Você vai entender, ele tá no lugar certo. Ele veio aqui pra conhecer, e ele vai conhecer Jesus. Ele veio aqui achando que era uma coisa e olha que legal, ele vai conhecer o caminho, a verdade e a vida. Ele vai conhecer algo que ele não veio buscar. Olha como Deus foi bom com ele, não é? E olha, nós temos muitos testemunhos de famílias que aceitaram Jesus ali no meio da nossa festa do Happy Pumpkin, achando que eles estavam indo no Halloween. E para ser mais interessante, do lado da nossa igreja abriu uma loja, que é uma loja itinerante, que eles fazem nessa época do ano, eles pegam vários galpões
e é loja de fantasia, né? Então, do lado da nossa igreja tinha uma loja de fantasia de Halloween, chama Spirit Halloween. É a loja de Halloween mesmo, de fantasia para Halloween. O pessoal ia lá comprar e já ia direto para nossa. Então foi aquela colheita, né? O pessoal comprava lá a fantasia e já ia direto, era tipo do lado mesmo da igreja. Então foi muito maravilhoso. Claro que muita gente vai falar assim, tá trazendo o mundo para dentro da igreja, tá trazendo agora então o Halloween para dentro da igreja. Meu irmão, você tem que fazer o que Deus falar para você fazer. Talvez você tá me ouvindo e tá achando que não é para sua igreja. Deus vai te dar outra estratégia. Essa foi a estratégia que Deus deu para mim na época, porque eu queria tirar as crianças dali, daquele meio que elas iam, e eu saí que elas iam. Então foi uma estratégia que Deus nos deu e que funciona até hoje. E cada ano que passa tá mais legal e mais bonito. Então a gente vê Deus pondo a mão ali. As crianças da nossa igreja, elas não vão no Halloween, elas vão no Happy Pumpkin, tá? E a outra dica que eu vou dar, então a quinta, hein? Tem várias músicas na internet hoje que você pode mostrar para sua criança pequena. Uma em especial que eu vi e amei foi do Minha Vida é uma Viagem, que fala sobre Halloween. Então você pode cantar para eles a música, mostrar, aprender. É uma forma super simples de você ensinar o certo e o errado e deixar que a criança tome ali a decisão no seu coração. Tem vários vídeos explicativos também. Eu vi um que eu gostei bastante, do Mundo de Otávio, ele falando um pouco sobre o Halloween e o que a gente faz, né? Halloween é isso, mas como que a gente vive? A gente não vive pra isso daí não. Então a história é super legal e eu gostei bastante. E a sexta dica é um documentário para você, papai, mamãe, pastores, líderes de ministério infantil, que vocês podem assistir, que é a história do Halloween no History Channel. Pode procurar a história do Halloween, tá bom? E assistir esse conteúdo, porque esse é para você, adulto, não é para criança, tá bom? É para você aprender e entender a história real por trás disso, toda essa questão macabra, pro seu conhecimento, tá? Mas você não vai traduzir isso tudo aí pro seu filho. Você vai levar para ele o necessário do que é o Halloween e o infinito do que é o Senhor para a vida dele e o que a palavra de Deus traz como alegria, como vida, como momento que você tem ali de poder celebrar a Deus com a sua vida, na sua casa, trazer o que a Bíblia fala a respeito disso, trazer como a gente é luz onde a gente entra, né? Como a gente precisa se adaptar à cultura sem se misturar a ela. Todos esses detalhes você pode ir trazendo à medida que a sua criança for crescendo mais, você pode ir abrindo mais esse assunto, tá certo? Então, gente, esse era o desejo aqui do meu coração com essa live, que era trazer para vocês algo prático que vocês podem fazer em casa e os seus filhos não se sentirem privados de participar de algo muito legal, mas que eles se sintam protegidos de não se misturarem com algo que contamina e ao mesmo tempo poderem dentro da própria casa ou da igreja fazerem algo para abençoar as pessoas com a luz que você carrega dentro de você, que é Jesus. Quando a gente fala que a criança ela precisa entender que ela tem que amar o Senhor, o nosso Deus, acima de todas as coisas, né? Eu falo muito engraçado que eu falo assim, com todo o café, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e todo o entendimento. Tem que amar a Deus de todo o café. Porque se você fizer assim, você não vai querer ferir o coração de Deus com algo tão pesado, né? E fica mais fácil deles tomarem as decisões, tá bom? Olha só, essas lives têm sido maravilhosas, pois como mãe, às vezes me sinto incapacitada diante das situações onde surgiu as dúvidas dela, porque não faço isso, tá vendo? É isso mesmo, as dúvidas das crianças são uma excelente oportunidade de nós pais estudarmos para responder aquelas perguntas, porque a gente não tem todas as respostas, a gente não tem todo o conhecimento, mas tá tudo na Bíblia. Então quando você tem a dúvida, você fala, peraí, deixa eu procurar saber. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te falar, porque ele promete isso. Se você pedir sabedoria, eu vou te dar, pedir conhecimento, eu vou te dar. Então, busca o Senhor que Ele vai te fazer isso, Ele vai te dar as respostas que você precisa, porque Ele é interessado que o seu filho tenha esse conhecimento. E Ele te colocou ali para ser o pai, a mãe orientador do seu filho, por isso, porque Ele sabe que você tem essa capacidade de buscá-lo e ouvi-lo, né?
Olha que bacana. Ah, tá. Legal. O que a G Cerqueira? Ai, G, tudo bom? Falou aqui na minha igreja antiga fizemos uma festa para comemorar a Revolução Protestante, né? A Reforma Protestante. Todos foram fantasiados de um personagem bíblico e cada um tinha que descobrir o que era fantasia. Isso é muito bacana também, gente, porque no dia 31 é comemorado o dia da Reforma Protestante. Então você tem essa opção também. Mais uma dica 7. Isso aqui é coisa de aluna, hein, gente? Ó, pra quem não sabe, a G é aluna do nosso Escola de Paz. E nós temos o Escola de Paz, para quem não conhece, no Instagram, no YouTube também. E ali nós temos nossos cursos de preparo, né? De ensino, de orientação para os pais, para poderem ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Então é isso mesmo. Maravilha. E olha aqui que a Sandrelli Vasconcelos falou. E quando no seu prédio juntam o Dia das Crianças com o Halloween? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Apesar de ser próximo da data, né? Você não participa. Vamos fazer Dia das Crianças em outro lugar e Halloween em outro lugar. Ou você sugere, gente, vamos fazer separado? Dia das Crianças num dia, o Halloween no outro. Porque senão fica todo Dia das Crianças com o mesmo tema. Entendeu? Joga assim. Todo Dia das Crianças vai ser o mesmo tema? Não tem graça. Vamos fazer outra coisa. Porque se a gente chega sempre com crentez, a gente não vai ser nem ouvido. Porque fica chato, né? Então, chega com outra proposta. Seja você a pessoa a se voluntariar para fazer a festa do Dia das Crianças com o tema de criança, gente. Vamos fazer um tema alegre, outro tema. Deixa o Halloween para fazer mais no final do mês, entendeu? Pede ao Senhor para te dar uma criatividade aí para você desvincular uma coisa da outra. Porque senão fica sem graça, né? Toda festa do Dia das Crianças vai ser sempre o mesmo tema. Joga por aí. Deus vai te dar inteligência e criatividade, tenho certeza. Gente, tem muitas perguntinhas aqui, mas já chegamos aqui no nosso tempo e eu acho que já deu pra gente entregar aqui pra vocês o que tava no meu coração, tá bom? E vou deixar a live salva aqui pra vocês. Aí, G, eu amo a Escola de Paz, eu também amo, gente. Se vocês não conhecem, já segue aqui no Instagram e no YouTube. E eu vou aproveitar e deixar um recadinho pra você, porque a gente tem novidade na nossa lojinha, gente. Chegaram os bonecos com o som do 3 Palavrinhas, olha que legal. São 3 sons diferentes, então seu filho ele pode cantar, brincar, né? Com a Sara, com o Davi e o Miguel. E a outra novidade que chegou é a nossa escovinha de dente, né? Infantil, do 3 Palavrinhas. Então tem o bonequinho com sonzinho e a escova de dente. Então você pode entrar lá aqui no nosso link da bio, aqui em cima também, dá pra você entrar, ou no site loja.3palavrinhas.com.br e ver tudo que a gente já tem ali. Quem quiser se inscrever, que tá falando aqui no Escola de Paz, é só entrar aqui no link da bio do 3 Palavrinhas ou procurar @Escola de Paz 3P, tá bom? Escola de Paz 3P de 3 Palavrinhas. E você vai conseguir saber tudo que você precisa fazer para fazer parte desse nosso time maravilhoso de alunos. Tá bom? Ai, gente, é isso então. Muitas perguntinhas aqui, mas fiquem com Deus. Deus abençoe.